Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que a Paola, de fato cumpre com o que ela diz e chega agora na mansão. É nesse momento que a Lalinha diz a ela: seja bem-vinda, dona Paola, toda enturida ali. E a Paola olha para ela, nem fala com ela direito, apenas lhe faz uma pergunta: onde está todo mundo? Lalinha fica sem saber o que falar e a Paola diz que quer que todo mundo venha receber ela porque ela falou que viria para aquela casa e ali ela está. Lalinha fica calada e a Paola diz que agora será que alguém vai se atrever de querer expulsar ela da sua própria casa. Lalinha fica engolindo seco, a Paola se aproximando dela dizendo que lhe fez uma pergunta. A Lalinha responde a ela que ela acredita, na realidade ela acha que ninguém quer fazer isso. Paola diz que mesmo que eles quisessem, eles não poderiam fazer isso. A Lalinha fica calada e a Paola começa com os deboches dela, sorridente e falando que a Lalinha sentiu muita saudade dela, não é? A Lalinha, ela vai fazer o quê? De fato, ela tem que confessar e dizer o que a Paola quer ouvir, e ela toda enturida diz a ela que sim, que de fato sentiu muita saudade dela. A Elvira logo depois pergunta a Paola se quer que ela leve ela lá para o quarto dela, e a Paola diz que não, que lógico que não, ela vai para a sala. A Elvira, achando que é a dona da casa agora, olha pra Lalinha e com um tom ali de raiva diz a ela que leva ela agora mesmo lá pra sala. A Paola, aí chegando lá na sala, pergunta se não tem ninguém em casa e ela responde que sim, que tem a dona Adelina, a senhora Piedade e todos os outros empregados. Paola, cheia de razão, diz: então por que eles não tiveram a delicadeza de vir ali lhe saudar, lhe receber, e pergunta a ela o porquê. Lalinha, toda agoniada, diz a ela que não sabe responder o porquê. Paola diz que eles fizeram isso, mas que vai ser muito difícil fugir dela todo o tempo. A Lalinha tenta se explicar e a Paola diz que ali continua tudo igual, mortamente tudo igual como sempre, né? Paola diz que aquela casa sempre ali ela é entediante e muito chata. Logo em seguida a Paola pergunta a ela sobre as crianças, cadê elas? A Lalinha diz que a Lisete foi passear com as crianças lá do colégio, os coleguinhas dela da escola. Paola sorri e falando debochadamente pergunta sobre o Carlinhos. Lalinha fica sem saber o que responder, fica toda enturida como desde o começo, mas diz a ela que sinceramente ela não sabe dizer onde o Carlinhos está. Paola grita com ela e pergunta como que ela não sabe onde está o Carlinhos. Ela responde que é porque o senhor Carlos Daniel saiu com ele hoje de manhã, mas que não sabe para onde eles foram. Paola diz que tudo bem e quer dizer bem claramente para ela ali que a partir de agora ela vai ficar à disposição dela, da Paola. A Lalinha até se assusta e pergunta a ela: como assim? Logo eu, senhora? A Paola fica sem entender e diz que ela está muito esquisita e pelo que parece a Paola sempre tratou ela muito bem, não é? A Lalinha diz que sabe muito bem disso, mas é porque a partir de agora ela está ali às ordens da dona Adelina. Paulina grita com ela dizendo que a Adelina jamais vai se atrever ali a querer contrariar as ordens dela, da Paola. A Lalinha diz que então por favor que ela diga isso pra ela, porque não, ela vai ficar zangada com ela e querer mandar ela ir embora. Paola, sorridente, diz a ela que ela não precisa se preocupar porque ela jamais permitirá que isso aconteça. Em seguida, a Paola pergunta onde que está a Cacilda e ela, Lalinha, responde que está na cozinha como sempre. Paola diz que ela vai lá agora mesmo e manda ela vir. Lalinha diz a ela que tudo bem, que vai chamar ela agora mesmo e sai. Paola logo depois diz a Elvira que realmente ali aquela casa está muito chato e ela responde para Paola que sim, que está, mas que ela vai alegrar aquela casa como sempre, né? Paola sorri e diz a ela que sim, que isso sim, e que disso aí ela não duvide. Logo depois que a Cacilde chega ali, ela diz logo assim, toda invocada: às ordens, senhora. A Paola logo questiona ela como é, se é assim que ela lhe cumprimenta logo depois que ela passou tanto tempo ausente lá daquela casa. A Cacilde diz a ela: então, como é que você se sente, senhora? A Paola responde que está muito bem e pergunta se ela não vê e que apenas ela só não consegue andar. Cacilde fica calada e a Paola diz que não se preocupe, que muito em breve ela vai voltar a andar assim. Cacildes diz a ela que isso é muito bom, senhora, e a Paola diz que ela está dizendo isso, mas sem muita convicção, né? Cacilda diz a ela que é sério, está falando muito sério, que ela fica muito feliz. A Paola fica olhando um tempinho para ela, fica meio confusa e diz que ela também está muito estranha ali, igualmente a Lalinha. Ela apenas olha para a Paola e pergunta se ela deseja dar alguma ordem. A Paola vai logo direto e diz que a partir de hoje você tem que colocar na mesa
2 lugares a mais. A Cacilda diz a ela que tudo bem, que será uma para a senhora, e a Paola diz sim, uma para mim e a outra para a senhorita Elvira. A Cacilda olha um pouco de lado, meio como se estivesse querendo se revoltar, e diz a ela só que a dona Piedade disse para ela, lhe deu uma ordem que colocasse apenas na mesa só um lugar. Paola grita com ela e pergunta a ela então onde ela pensa que a Elvira vai comer. Ela responde a Paola que lá na antessala, e a Paola diz que não, que jamais isso vai acontecer porque a Elvira é sua enfermeira. Ela fica sem saber o que falar e a Paola continua dizendo que a Elvira é sua enfermeira e ela vai comer tete a tete ali na mesma mesa com todos eles. Ela tenta até confrontar a Paola dizendo só que a vovó Piedade, só que a Paola não deixa nem ela abrir a boca direito e diz a ela que ela vai cumprir as suas ordens. Ela fica calada e a Paola continua dizendo que ela vai seguir bem direitinho suas ordens e que não precisa se preocupar e deixe que ela mesma se vira com a Piedade. Ela fica calada e a Paola continua frisando que ela já sabe a partir de hoje vai ser 2 lugares lá na mesa. Ela continua em silêncio e a Paola continua dizendo que serão 2 lugares, um da Elvira e outro meu. Logo depois a Paola diz a ela que isso é tudo e que ela já pode se retirar. Cacilda diz com sua licença e acaba saindo. Paola depois sorri novamente e diz que agora sim eu quero ir para o meu quarto. Elvira fica sorridente, a Lalinha sem saber o que fazer e a Paola dá ordem para que a Lalinha leve ela até lá ao quarto e ela fica até sem saber o porquê ela vai servir agora ali de empregada nesse caso aí, levando ela para cima e para baixo naquela cadeira, mas ela tem que seguir essas ordens porque a Paola diz que está lhe dando uma ordem e que logo depois ela também vá lá na Piedade e diga que vem até o seu quarto que quer falar com ela. Enquanto isso, a Elvira fica ali sorridente, como já disse, achando que é a dona da casa com os braços cruzados, sem fazer exatamente nada. Enquanto isso, a vovó Piedade está conversando com a Adelina, dizendo que elas não podem ficar trancadas ali e que elas têm que ir logo enfrentar toda essa situação. A Adelina fica calada e a vovó continua dizendo que de qualquer maneira a gente vai ter que sofrer ali com essa mulher de qualquer maneira. Alguém bate na porta e a vovó diz que pode entrar. A Lalinha entra toda agoniada, diz com licença vovó. A Paola perguntou a ela o porquê que ela não foi lá recepcioná-la e receber. A vovó Piedade até se assusta e diz que não vem me dizer que essa mulher agora necessita de sua presença. A Adelina fica revoltada e diz que essa mulher de fato é uma descarada. A Lalinha ela continua revoltada e também diz que essa mulher, a Paola, também falou que a partir de hoje ela também vai estar trabalhando para ela. A Adelina diz a ela que não, de maneira nenhuma, e que se ela quiser uma empregada particular, que ela mesma, a Paola, contrate e ela mesma pague. A Lalinha diz que tudo bem, mas que por favor que ela mesma diga isso a ela. Vovó Piedade pergunta a ela o que mais essa mulher disse agora. A Lalinha diz que logo depois ela mandou chamar a Cacilda e disse que era para colocar 2 lugares a mais lá na mesa e falou que essa mulher, a empregada também, a enfermeira também vai comer com ela lá na mesa. A Adelina disse que não, que como assim, porque a vovó ordenou que só ela comesse lá na mesa. A Lalinha diz que sabe disso, que inclusive a Cacilda falou tudo isso pra ela, mas ela insistiu dizendo que ela vai comer lá na mesa com ela também. Elas duas ficam caladas e a Lalinha continua dizendo que ela mesma, a Paola, falou que ia falar com ela, com a vovó Piedade. Vovó diz que estão e tá tudo bem, ela mesma vai lá falar com ela. A Lalinha diz que ela está lá no quarto lá de baixo. A Adelina diz a ela que ela não faça isso, que deixe com ela mesma, com a Adelina, porque senão ela vai causar nela, na vovó Piedade, um grande desgosto. A vovó Piedade não baixa a crista dela e diz a ela que não, que se ela, a Adelina, quiser ir com ela, ela pode ir com ela, mas que essa daí ela vai enfrentar sozinha.